Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock e Stanley Kubrick. Sabe o que esses nomes têm em comum? Além de serem super famosos e ícones dentro da indústria do cinema, a ausência de um Oscar de melhor diretor. E no caso do Hitchcock e do Kubrick, a reparação por essa injustiça não será mais possível. Mas e quanto ao Tarantino? Tic-tac, galera. Pois é, desde 2012, o Quentin Tarantino anunciou que pretendia ou pretende encerrar a sua carreira cinematográfica com a produção do seu 10º filme. Quer dizer, com a produção do próximo então, não é? E os argumentos dele para essa decisão envolvem o seu desejo de sair de cena no auge da carreira, preservando assim o nome dele no topo da fama. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouco, tá? Porque primeiro a gente vai relembrar aqui a construção da carreira dele e celebrar a entrega das obras extraordinárias que ele fez nesses 30 anos de trabalho. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você curte biografias, histórias, marcos e fatos importantes, já se inscreve aqui que toda semana tem vídeo. Era uma vez uma família formada por um italiano chamado Anthony ou Tony Tarantino e por uma irlandesa chamada Connie McHugh. Além da herança genética europeia, que misturava também avós ingleses e alemães, o casal transmitiu para o filho Quentin o amor pelo palco, já que o pai ganhava vida como músico e ator. O nome escolhido para o garoto foi inspirado no personagem Quint Asper, um ferreiro de origem hispânica, na famosa série de faroeste Gunsmoke. Esse personagem, o Quint, ganhou vida nas telas pela atuação do grande Burt Reynolds, e a série durou 20 anos, de 1955 a 75. Muito mais tempo do que o casamento do Tony e da Connie. Após se divorciar do pai do Quentin, a senhora Connie se casou novamente com um músico pianista chamado Kurt Zastopil I, o padrasto que ganhou o respeito, o amor do enteado e homenagens literárias. Mas, por hora, segura essa informação aí, que daqui a pouco a gente volta a falar nela, porque é muito importante essa figura aí do padrasto na vida do Quentin. Pois bem, retornando aqui à biografia do Tarantino, apesar de ele ter nascido no Tennessee em 1963, 8 anos depois, em 71, sua família se mudou para Los Angeles, na Califórnia. Uma viagem de mais de 3.200 quilômetros que aproximou o talento do menino da cidade onde as coisas acontecem. Isso na prática aconteceu após ele concluir o ensino médio na Narbonne High School, quando ele, aos 16 anos, iniciou os estudos em atuação na escola James Best Theatre Company. 6 anos depois, ele escreveu seu primeiro roteiro, que em tradução livre seria algo como Capitão Flocos de Pêssego e o Bandido de Anchovas. Pois é, na verdade, algumas fontes situam essa criação aí dele em datas diferentes, tá? Alguns dizem que ele ainda era um pré-adolescente quando criou essa história. Inclusive, essa parte aqui é impossível de não lembrar da trajetória do Tim Burton, muito parecida em alguns pontos, não é? Inclusive a biografia do Tim Burton tá aqui no canal. Mas falando do Tarantino, é certo que no ano de 1984 ele começou a trabalhar como balconista na Video Archives, que era uma famosa locadora de vídeos em Manhattan Beach. Foi lá que nasceu a amizade e a futura parceria profissional dele com Roger Avary, que posteriormente colaborou no filme Pulp Fiction. Mas, naquela época, os amigos aproveitavam para assistir aos filmes do acervo da videolocadora e dissecá-los, digamos, pois mesmo que o Tarantino prosseguisse com a sua formação como ator na Ellen Garfield's Actor Shelter, lá em Beverly Hills, ele dava indícios de estar se encontrando mesmo profissionalmente como roteirista. Os roteiros foram a sua porta de entrada em Hollywood, quando ele vendeu 2 trabalhos: True Romance, ou Amor a Queima-Roupa, que foi da direção de Tony Scott, em 1993, e também Natural Born Killers, ou Assassinos por Natureza, direção de Oliver Stone, do ano de 2000. E quem chegou até aqui nesse episódio porque conhece e admira o trabalho do Tarantino, sabe das características dos roteiros dele, não é? Que, resumidamente aqui, não são lineares. Eles apresentam muita violência gráfica e diálogos inteligentes, elaborados, misturando a ironia com humor, além, claro, de serem desafiadores para os atores. Aqueles planos contínuos, não é? De muito diálogo, aquela tensão crescente, pô, eu adoro. Mas
com certeza, esse tipo de criação não agrada a todo mundo, não é? Há quem insista em afirmar que as obras do Tarantino são controversas, exageradas e recheadas de insultos raciais, mesmo que essas marcas apareçam inseridas nos personagens e devam ser separadas das obras em si, nunca são coisas aleatórias. A partir de Assassinos por Natureza, o roteirista Quentin Tarantino já tinha um lugar ao sol na indústria cinematográfica, mas o destino dele apontava para coisas muito maiores. Isso ficou claro quando ele conheceu o produtor norte-americano Lawrence Bender numa festa lá em Hollywood, e o Bender incentivou Tarantino a dirigir um filme. O produto dessa provocação foi Cães de Aluguel, de 1992, um filme independente escrito e dirigido pelo Tarantino, mas foi uma sequência de casualidades que fez o roteiro chegar às mãos do veterano diretor Monte Hellman, que assumiu o papel de produtor executivo e ajudou a levantar fundos para a execução do filme. Quando a gente fala em casualidades, galera, na verdade faz referências a uma corrente do bem, de pessoas certas, nos locais certos, que fizeram a conexão entre o roteirista novato e o experiente diretor. O resultado fala por si mesmo, não é? Apesar de um retorno financeiro inicial modesto até, cerca de 2,9 milhões de dólares, o filme se tornou um cult, tanto que foi eleito o maior filme independente de todos os tempos pela Empire, que é uma revista britânica especializada em cinema. E Cães de Aluguel já está na lista dos melhores filmes produzidos. Parte desse reconhecimento veio com o sucesso das obras que se seguiram. Contudo, esse degrau inicial da fama levou Tarantino à posição invejável de ser convidado a dirigir vários novos projetos de Hollywood, incluindo Velocidade Máxima e MIB, Os Homens de Preto. Todo mundo conhece os dois filmes, não é? Que viraram franquias de muito sucesso. Porém, o Tarantino declinou, pois ele recusou ambas as oportunidades e, como um gênio excêntrico, ele se recolheu em Amsterdã para trabalhar no seu próprio projeto, o roteiro perfeito de Pulp Fiction, cujo título é uma referência nostálgica às revistas com histórias sensacionalistas e gráficas das décadas de 1930 e 40. Um filme mágico sob diversos aspectos e que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 94. Também foi premiado com Roger Avary, o equivalente ao Oscar de melhor roteiro original, e recebeu a indicação ao Oscar de melhor filme. Com um orçamento baixo de 8 milhões de dólares, Pulp Fiction arrecadou mais de 214 milhões de dólares. Um dos adjetivos aplicado a ele é revolucionário. Tarantino inovou em tudo, fragmentando as várias histórias, criando falas que são repetidas até hoje, 30 anos depois, invertendo a sequência temporal do enredo e escalando atores que atuaram de maneira inigualável e inesquecível, como John Travolta na pele de Vincent Vega, e talvez, uma curiosidade aqui, você provavelmente sabe, mas caso não saiba, aquele meme super gasto, eu diria, vem desse filme aí. Pois é, galera, que mais? Bom, cenas de dança, cenas de violência, cenas dramáticas e cenas cômicas. E ainda ficaram lições de vida. Gente, olha só, existem listas na web com as 50 melhores falas de Pulp Fiction. Eu não sei vocês, mas eu desconheço se existe outro filme com esse impacto. Bom, na sequência então, o Tarantino dirigiu um episódio da série Four Rooms. E isso é digno de nota porque esse episódio aí foi uma versão de um trabalho do Alfred Hitchcock, estrelado no passado por Steve McQueen, ou seja, como se o Tarantino estivesse testando os próprios limites e mostrando para Hollywood a fábrica de sonhos que ele realmente era bom e não era apenas um cara com sorte, talvez, ou com prazo limitado de validade, saca? Em 1996 foi o ano de Um Drink no Inferno, ação, comédia e terror. Escrito por Tarantino, mas dirigido por Robert Rodrigues, o filme foi estrelado por George Clooney, Tarantino e Juliette Lewis. Difícil falar sobre ele sem dar spoilers, tá, galera? Mas o que parece particular nesse longa é que ele começa como um filme policial, centrado na figura de um psicopata maluco, e de repente vem um plot twist e nós estamos dentro de uma história de terror sobrenatural. Mais uma história tarantinesca onde todos os elementos estão presentes em excesso. Por exemplo, a violência com lutas cheias de novas coreografias e a quebra de paradigmas com um ex-religioso exercendo sua fé num bar endemoniado. Vai vendo, em 1997
2017, foi a vez de Jack Brown, que chegou aos fãs como um presente de Natal no dia 25/12, baseado em um romance de Elmore Leonard. A história é sobre uma aeromoça de uma empresa aérea mexicana. O trânsito profissional dela permite que a protagonista realize contrabandos de dinheiro do México para os Estados Unidos, para um traficante de armas. Estrelado por Pamela Suzette Greer, uma musa black dos filmes de ação dos anos 70, Jack Brown deu a oportunidade a outra geração, a outro público, ver ela atuando nesse filme explosivo. Depois dele, ao mesmo tempo em que o Tarantino estava realizando a gestação de Bastardos Inglórios, um novo projeto surgiu e furou a fila, digamos. Assim, foi a hora e a vez dos filmes Kill Bill 1 de 2003 e Kill Bill 2 de 2004. Com um voo certeiro na cultura asiática associada às artes marciais e às suas histórias de vingança, nasceram outros personagens inesquecíveis do universo do diretor. E consta que Kill Bill foi baseado numa personagem chamada A Noiva, que o Tarantino criou com a atriz Uma Thurman durante as filmagens de Pulp Fiction. E a marca cinematográfica desse filme é o uso de flashbacks e uma narração que novamente desconstrói a sequência temporal lógica e salta entre diferentes períodos, contribuindo assim para justificar frente ao público as profundas dores da protagonista e sua jornada do herói ou heroína até o momento da sua doce vingança. Impossível falar do Kill Bill sem mencionar as cenas em preto e branco presentes ali na apresentação das memórias, do tal flashback, não é? Também na cena de luta no restaurante japonês, conhecida como a batalha entre a noiva e os 88 loucos. Esse recurso, que não mostrava todo o sangue vermelho jorrando na tela e na cara do público, supostamente amenizava um pouco a crueza da carnificina na tela e assim permitia uma classificação mais tranquila da censura para o filme poder passar lá para mais idades nos Estados Unidos. Porém, nos cinemas japoneses, as cenas foram em cores mesmo. E tem também uma dedicação ao cineasta Kinji Fukasaku, de 1930 a 2003, a quem o Tarantino dedicou esse filme. Na verdade, a presença do ator David Carradine, o eterno Kung Fu, já entregava que havia em Kill Bill uma homenagem ao cinema de samurais e suas lutas sobre-humanas. Nessa altura do campeonato aí, o reconhecimento do público e da crítica já existiam, tanto que em 2004 o Tarantino foi convidado para ser o presidente do júri no Festival de Cannes. Kill Bill não estava concorrendo, mas ele foi exibido na noite de encerramento na versão original, com mais de 3 horas de duração. E nesse evento aí, o filme que levou a Palma de Ouro foi o documentário Fahrenheit 11 de Setembro, do polêmico Michael Moore. Isso aconteceu apesar do Tarantino ser desfavorável e escolher o filme Old Boy, do diretor sul-coreano Patrick Chan-wook. Old Boy, galera, é uma poderosa história de vingança que bem poderia, inclusive, ter saído das mãos do Tarantino. Talvez por isso eu acho que ele tenha preferido, não é? Então, fazendo trabalhos memoráveis, tanto na íntegra quanto na direção de apenas algumas sequências de filmes de outros diretores, o Tarantino se consagrou em obras como Sin City e no episódio final da 5ª temporada de CSI, chamado Grave Danger. Sabia disso? Pois é. E com o Robert Rodrigues, ele realizou os projetos Planeta Terror e A Prova de Morte. A Prova de Morte, inclusive, galera, é um tributo ao trabalho dos dublês e às mulheres capazes de se superarem à força bruta masculina. Uma desconstrução completa do mundo do personagem Stuntman Mike, que é um psicopata misógino vivido pelo veterano ator Kurt Russell, que se dá muito mal ao mexer com as garotas erradas. Já em Bastardos Inglórios, que foi lançado em 2009, nós temos uma reinvenção de fatos históricos da Segunda Guerra Mundial. Um filme a ser assistido várias vezes, de modo a saborear a criatividade do Tarantino, pegar detalhes, sabe quando você vai assistindo e tem uma coisa que você não viu, você passa a ver e você vai construindo uma outra visão, uma outra sentimento, interpretação sobre tudo. Tudo isso está presente em cada detalhe, em cada personagem, em cada referência, pois a obra mistura fatos com elementos ficcionais, centrado em 2 planos para assassinar os líderes políticos da Alemanha nazista, um encabeçado por uma jovem francesa judia, que é a proprietária do cinema ali do filme, e outro plano é liderado por um grupo de soldados judeus. Bastardos Inglórios arrecadou mais de 300 milhões de dólares no mundo todo e ganhou 8 indicações ao Oscar. Aqui, a homenagem de Tarantino foi ao cinema italiano das décadas de 1960 e 70, a diretores como Sergio Leone, especialmente a sua trilogia dos dólares, composta pelos filmes Por um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares a Mais, de 65, Três Homens em Conflito, de 66. Ou seja, os 3 filmes aí na sequência temporal aí de cada ano. E pra quem não sabe, existe um outro filme chamado Bastardos Inglórios, tá? De 1978, do diretor italiano Enzo G. Castellari. Então
Então essa foi a inspiração também do Tarantino, mesmo que as histórias sejam diferentes, tá? Pois o filme original é sobre um grupo de soldados americanos justiceiros agindo durante a Segunda Guerra Mundial, punindo nazistas. O erro de ortografia também, inclusive, que tem no título, né? Bastards em vez de bastards, foi proposital e já faz alusão aí às imperfeições dos seus protagonistas. Para os críticos, a reação e sucesso de Bastardos Inglórios junto ao público não está diretamente ligada aos méritos técnicos do filme, que são muitos, inclusive, mas longe disso. O filme funciona como uma reparação histórica cheia de emoção, violência e circunstâncias imprevisíveis. E esse lance, inclusive, de reparação histórica, um tom de vingança aí, existe também outra obra do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, mas aguenta aí que eu já falo dele, tá? Ou seja, definitivamente é necessário assistir até o fim as obras do Tarantino para você ir sacando todas as coisas, sabe? Sendo impossível prever onde o roteiro nos levará. Bom, em 2012, galera, o Tarantino lançou Django Livre, que é um faroeste incomum, digamos, que repetiu a parceria com o ator Christopher Watts do filme anterior. Na verdade, quase uma possibilidade aí de redenção do ator, que encarnou um personagem muito mal lá em 2009, que mostrou sua versatilidade agora em Django. Nessa história, um ex-escravo se torna um perigoso mercenário e o longa contou com Jamie Foxx no papel principal. As conversas de bastidores mencionam que Jamie trabalhou muito duro até atingir a performance que o Tarantino exigia para o papel. E olha só que interessante, relembrando aqui novamente o Tim Burton, o Tarantino também tem aí, digamos, um grupo de atores prediletos dele, que normalmente participam dos filmes. Só para citar alguns, veja só, Tim Roth, ator de Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Harvey Keitel, de Cães de Aluguel também, Pulp Fiction, Uma Thurman, Pulp Fiction, Kill Bill, Michael Madsen, de Cães de Aluguel, Kill Bill e Os Oito Odiados. Temos também Kurt Russell, Bruce Willis, Brad Pitt, Christopher Watts, Leonardo DiCaprio e, claro, Samuel L. Jackson. Acho que eu comentei todos os principais, né? Se tiver faltando algum, comenta aqui pra mim. Bora falar um pouco então sobre Os Oito Odiados de 2015. Ele desconstrói, galera, as expectativas dos fãs, tá? Ao apresentar aí um filme de faroeste com 3 horas de duração, dividido em 8 momentos. O ambiente da história é uma parada de beira de estrada, onde os personagens estão presos pela neve. Ali, nada de ação ou violência gráfica. Existem conversas ambíguas, a possibilidade de falsas identidades, verdades, mentiras, como a gente já viu em certos filmes de suspense, não é? Com pessoas confinadas que pouco vão revelando ali suas personalidades e interesses. Como, por exemplo, em A Ratoeira, que é aquela peça de teatro da Agatha Christie, que é recordista com mais de 25 mil apresentações desde a sua estreia em 1952 em Londres. Referência, será? Bom, por fim, em 2019, Era Uma Vez em Hollywood chegou. Nesse filme aí nós conhecemos um ator decadente, que é o Rick Downton, personagem do DiCaprio, que está aí em uma encruzilhada existencial. Ele recebe uma oportunidade profissional duvidosa para atuar no cinema italiano e isso pode definir o seu futuro. Paralelamente, nós acompanhamos a vida de Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, que é dublê e melhor amigo do Rick, que também vive um momento complicado aí, já que é suspeito de ter assassinado a própria esposa. Porém, coisas mais importantes acontecem no mundo e em Hollywood Hills, lá em 1969, quando tudo se passa, com a presença de Charlie Manson e seus seguidores fanáticos que podem ferir pessoas reais, como a família de Roman Polanski, outro diretor super famoso. Nesse cenário que mistura fantasia e true crime, o que o público poderá esperar como desfecho, hein, galera? Olha, aqui é impossível não dar um spoilerzinho, tá? Porque acho que todo mundo já viu, mas se você não viu, assista, porque é muito legal. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu vi pessoas saindo do cinema com lágrimas, tá? O que se pode dizer também é que Era Uma Vez em Hollywood foi indicado a 5 Globos de Ouro e 10 BAFTAs e também 10 Oscars. E pra quem não se lembra, o BAFTA é um Oscar britânico, tá? Um prêmio conhecido pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. Lembra que eu comentei que Era Uma Vez em Hollywood também tem aquela pegada de vingança, né? De modificar os fatos. É meio que o final que a gente queria que acontecesse na vida real, tá? Durante o desfecho daquela história perturbadora que a seita do Manson colocou em prática, né? Com aqueles crimes bizarros que eles cometeram. Enfim, galera, assistam o filme, vale a pena. Agora, voltando lá pro começo do episódio, vocês lembram daquela informação sobre a infância do Quentin Tarantino e seu relacionamento com o padrasto? Pois é, o roteiro do filme se transformou em um livro pelas mãos do próprio Tarantino. Dessa maneira aí, ele pôde expandir os personagens existentes e criar alguns novos. E nesse processo aí, surgiu uma homenagem ao padrasto, o Curtis Zastopio. Lembra que ele era
pianista. Então, ele tocava em um piano bar em Los Angeles nos anos 70. Um lugar chamado The Drinkers Hall of Fame, que foi descrito detalhadamente no livro porque ele estava bem vívido nas memórias do Tarantino. Consta que a mãe e o padrasto, às vezes, levavam o pequeno Quentin nos bares onde o homem trabalhava. E uma dessas ocasiões, o menino foi levado ao palco e cantou uma música do Mickey Mouse com o Curtis ao piano. Nós não sabemos quantos anos o Quentin tinha, mas o público aplaudiu essa cena aí. A primeira, eu diria, de muitas vezes que ele foi o centro das atenções, não é? Bom, sobre a vida pessoal, o Tarantino esteve romanticamente envolvido com diversas mulheres, incluindo a atriz Mira Sorvino, as diretoras Alison Anders e Sofia Coppola, e também a atriz francesa Julie Dreyfus, e a comediante também Margaret Cho. Surgiram rumores do envolvimento dele também com a Uma Thurman, e a quem ele se refere inclusive como sua musa. Finalmente, em 2018, com 50 e poucos anos, ele se casou com a cantora Danielle Pick, filha do cantor israelense Zvika Pick. Eles se conheceram em 2009 e namoraram durante um tempo, se afastaram e quando se reencontraram em 2016 foi pra valer. Noivado em 2017 com uma super festa temática inspirada em Pulp Fiction, cheia de celebridades e atores dos filmes, e um matrimônio em 2018 em uma cerimônia para poucos convidados depois de um ano morando em Israel por conta da pandemia e dos filhos. O primogênito chegou em 2020, um menino que se chama Liu, um nome aí de família e que também corresponde ao fato do pequeno ser considerado como um leãozinho da família. Ou seja, nada a ver com uma possível homenagem ao Leonardo DiCaprio. E a garotinha, filha do casal, nasceu em 2022. Ainda não teve o nome divulgado na mídia, tá? Mas ao que tudo indica, Quentin Tarantino está vivenciando aí com muita alegria essa experiência da paternidade. Tanto que ele já mencionou que a execução de um novo projeto de longa-metragem estava condicionada a uma idade mínima das crianças. Então a gente pode entender que isso significa que ele vai estar ausente das rotinas do lar, não é? Quando ele resolver assumir aí a direção de um novo filme. E ele deseja que os filhos tenham lembranças dele. O que existe de fato é que tem muita expectativa em relação ao próximo e talvez último filme do Tarantino. Também a possibilidade de vir o merecido reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, não é? O Oscar de melhor diretor. Pois, apesar de ser amplamente reconhecido como um dos melhores diretores de cinema, Tarantino nunca venceu o Oscar de melhor direção. Ele foi indicado 3 vezes. Pulp Fiction, e nessa ocasião ele perdeu o prêmio pro Robert Zemeckis de Forrest Gump. Ele também foi indicado no Bastardos Inglórios, quando ele perdeu para Catherine Bigelow de Guerra ao Terror, e em Era Uma Vez em Hollywood, quando ele perdeu para Bong Joon-ho de Parasita. Ah, pelo amor, não é? E olha, uma vez que o Tarantino disse aí que depende da idade dos filhos, que ele quer construir lembranças e tal, acredito que alguns anos aí pela frente ainda pra gente poder ter aí esse prazer de ele começar a fazer nascer um novo projeto. E pra quem acha um pouco estranho essa aposentadoria do cinema, o Tarantino antecipou que ele planeja se dedicar à escrita, o que talvez signifique que no futuro ele, em detrimento de sempre não ter conseguido, ficou em segundo, digamos, no Oscar, né? Quem sabe ele ganha um Nobel de Literatura? Quem sabe? Mas conta aqui pra mim, galera, qual que é o seu filme favorito do Tarantino? Difícil escolher, não é? Muito bons. Mas é isso. Eu agradeço imensamente a sua companhia, espero que tenha apreciado o nosso trabalho de hoje. Não esquece seu like, seu comentário, muito importante. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.